Olá, sejam bem-vindos ao Acupuntura e Você. Hoje eu tenho aqui um fisioterapeuta, acupunturista e professor de diversas técnicas e da técnica restauração bioenergética. Seja bem-vindo, Cassiano Takayasu. Obrigado, Karine. Bom, para muitas pessoas a acupuntura se torna um tratamento difícil, porque as pessoas têm medo de agulha, têm medo que a inserção da agulha doa. E é possível tratar utilizando os conhecimentos de acupuntura sem a inserção de agulha. E é para isso que eu estou trazendo o Cassiano para poder falar sobre a técnica. Cassiano, é possível tratar sem utilizar a agulha? Sim, com certeza. Através da restauração bioenergética, nós podemos tratar os nossos pacientes utilizando os conhecimentos da medicina tradicional chinesa sem a utilização das agulhas. E se a gente não vai usar agulha, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar cristais, posso pegar aqui? Fica à vontade. Então nós vamos utilizar fragmentos de cristais, tá? Então vou mostrar aqui. Eles são adesivos, onde são fragmentos, pedacinhos de cristais. Apesar de que esse daqui, eles são os adesivos antigos. Os novos que o Dr. Fernando estão fabricando agora na Espanha, eles são feitos de silícios. Porque o que acontece? Como os cristais eles são meio pontiagudos, então às vezes ele incomodava um pouco os pacientes, principalmente as crianças e idosos que têm a pele muito mais sensível. Então o silício ele vira como se fossem pozinhos, Então ele consegue manter a mesma carga que esses cristais recebem sem machucar o nosso paciente. Interessante. Então é possível utilizar nos pontos de acupuntura esses cristais e eles vão agir no corpo fazendo o efeito de uma agulha. Sim, com certeza. Nós vamos estar utilizando os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, Só que no lugar de colocarmos agulhas, vamos estar colocando esses cristais programados, que nós vamos ter cristais tanto na frequência Yang quanto na frequência Yin. E quem foi o criador dessa técnica, Luciana? A técnica ela foi criada pelo Dr. Fernando Gomes Hernandes. Ele é um médico espanhol, Então foi criado mais ou menos na década de 80, Foi justamente também, numa das conversas com o Dr. Fernando, que ele falou também, aquela ânsia de procurar por alguma outra técnica que fosse menos invasiva e dolorosa do que as agulhas. Foi quando ele, durante todos esses anos, ele foi testando o laser, diversas outras técnicas de estímulos não invasivos, até onde ele conseguiu chegar basicamente nos cristais. Tá. E me diz uma coisa, a restauração bioenergética, ela trata dores agudas, dores crônicas, problemas emocionais, o que ela trata? Até onde ela pode tratar? Podemos tratar desde uma dor, uma dor física, como até mesmo uma dor emocional, um problema emocional. Podemos tratar problemas bioquímicos, orgânicos, funcionais. Então, a restauração bioenergética, nós podemos tratar o indivíduo como um todo. Assim como a medicina tradicional chinesa, a gente não trata a doença, mas sim o doente. Então, dentro da restauração bioenergética, nós vamos procurar sempre tratar a raiz do problema, o que está me originando todos aqueles problemas. Mesmo que seja uma dor física, às vezes ele pode ter uma origem emocional. Tá? Então, a gente sempre vai buscar a causa daquele problema. E me diz uma coisa, quanto tempo esses cristais precisam ficar em contato com a superfície da pele? Normalmente nós deixamos os cristais mais ou menos de 3 a 4 dias sobre o ponto a ser estimulado e depois o próprio paciente pode estar tirando. No caso de crianças, crianças são muito mais sensíveis, então a resposta ela é muito mais rápida. Então normalmente você pode deixar meia hora e depois o próprio pai da criança tirar, ou pode também ficar um dia sem problema nenhum, porque o objetivo do cristal é justamente equilibrar aquele ponto e consequentemente o canal energético que está em desequilíbrio. E me diz uma coisa, é necessário ficar trocando esses cristais? Quantas sessões? Geralmente, o paciente, ele sempre quer saber quantas sessões são necessárias, como é que eu vou me tratar com a acupuntura, e às vezes ele traz um problema de longa data e ele acha que vai resolver numa única sessão.
Realmente isso daí são perguntas muito corriqueiras dentro do nosso dia a dia. Mas é complicado também falar em relação ao número de sessões, né? Acho que cada caso é um caso, cada paciente vai responder de uma maneira diferente. Mas o resultado, né, com os cristais, eles são muito rápidos, né? Muitas pessoas e até mesmo os pacientes e os próprios alunos durante o curso, eles se surpreendem porque muitas vezes a ação do cristal ele é muito mais rápido, muito mais potente do que as agulhas. Então, às vezes tem casos que em uma única sessão você consegue resolver um caso de dor, né? Às vezes até mesmo um problema emocional, né? Porque nós temos um protocolo dentro da restauração bioenergética para tratamento emocional que nós chamamos de desprogramação emocional. Então vamos fazer um trabalho, né, para chegar na origem do problema, quando houve, né, aquele trauma, e a partir daí também vamos fazer uma desprogramação. Né? Normalmente isso daí eles levam várias sessões, mas às vezes também tem pacientes que em uma sessão, né, ele consegue, né, desbloquear aquela emoção, aquele trauma que está lá guardado há muito tempo, né, e a pessoa se vê livre, né, de muitas dores, problemas que ela apresentava até aquele momento. Eu acho que é importante também para a gente falar para os nossos telespectadores que cada pessoa tem uma vivência única, uma alimentação específica, também um estilo de vida, uma boa qualidade de sono ou não, e tudo isso influencia no seu estágio de recuperação, correto? Com certeza, né? Então acho que a qualidade de vida da pessoa também isso deve tanto pode ajudar quanto, né, ele pode retardar esse reequilíbrio. E esses cristais de restauração bioenergética, eles possuem diferentes frequências? Sim. O que eu acho muito bacana dentro do trabalho do Dr. Fernando, né, justamente que nós temos, né, basicamente o básico seria os cristais Yin e o Yang. Mas fora os cristais também, nós temos temos as placas de Manaka. Então, por exemplo, para quem trabalha com a acupuntura japonesa de Manaka, então nós temos as placas de Manaka que são ligadas por um cabo, né, dentro da acupuntura de Manaka. Para quem conhece, eles trabalham com Ion Pump. Já na técnica da restauração, nós utilizamos um cabo que seria similar ao cabo de Ion Pump, só que eles recebem cargas de cristais. Né? Então nós vamos fazer um teste, né? Acho que uma das coisas que é um grande diferencial dentro da restauração bioenergética é justamente o nosso sistema de diagnóstico, né? Então nós vamos utilizar a kinesiologia holística, o arm reflexo do braço, onde através desse teste, né, ele vai nos indicar, né, justamente ele vai nos guiar o nosso caminho. Primeiramente eu posso verificar se meu paciente ele tem uma gastrite, ou ele tem uma dor de cabeça. Eu posso verificar se essa dor de cabeça ou essa gastrite ela tem uma origem física, ele tem uma origem emocional, ou até mesmo, né, está relacionado a algum desequilíbrio bioquímico, orgânico, né, interno do meu paciente. E a partir daí eu posso tratá-lo de uma maneira muito mais simples. É possível utilizar esses cristais em bebês? Sim, com certeza, né? A restauração bioenergética, né? Acho que uma das grandes vantagens dela, justamente, né, pelo fato de não ser invasivo, né, e também não provocar dor nenhuma, nós podemos tratar desde crianças, adultos, pessoas idosas e até mesmo animais. Legal. E você falou em cinesiologia. Para quem está em casa, kinesiologia, desculpa. Para quem está em casa, poderia explicar o que é a kinesiologia? A kinesiologia, nós temos dois tipos de kinesiologia. A kinesiologia holística e a kinesiologia global. Já no nosso caso, a gente vai trabalhar com a kinesiologia holística, que a gente trabalha principalmente com o que nós chamamos do AR, o Arm Reflex. Tá? Traduzindo isso daí, seria o reflexo do braço. Então são testes musculares que nós fazemos, né, justamente onde ele vai guiar todo o nosso trabalho. Dentro da restauração bioenergética, né, nós vamos testar desde qual ponto nós vamos escolher para tratar o problema, a enfermidade que o meu paciente apresenta, né, até mesmo o lado em que eu vou colocar os adesivos, né? Então, por exemplo, dentro da acupuntura, nós agulhamos bilateralmente. Dentro da restauração bioenergética, utilizando a kinesiologia, nós vamos verificar que normalmente é somente um lado que ele vai estar ativo.
Então, se um lado está ativo, para que eu vou colocar, né, fazer um estímulo bilateralmente? Então, é uma forma de se trabalhar muito mais simples, né? Por exemplo, dentro da medicina tradicional chinesa, nós utilizamos a pulsologia, né? Pulsologia, né, como todo estudante ou todo acupunturista sabe, é uma técnica de diagnóstico fantástica, mas ela é muito difícil da gente conseguir fazer. Então, através da kinesiologia, nós podemos fazer a pulsologia de uma maneira mais simples, utilizando, né, os testes musculares, como eu posso utilizar os odontônios, os dentes, porque cada um dos dentes ele vai me representar um órgão ou uma víscera. Então, através dos testes musculares, né, dependendo do dente que ele vai me dar o positivo, ele vai me indicar qual que é o órgão, né, que está em desequilíbrio. E a partir daí, eu vou utilizar os cristais para tratar. Então, dessa forma, você tem uma interação com o seu cliente de uma forma muito mais... a resposta do próprio corpo te dizendo onde que ele deve ser tratado. Sim, com certeza. É o que eu falo para os alunos, né? Nós não, dentro da restauração, nós não trabalhamos através do achismo, né? Nós sempre vamos testar para verificar realmente se aquele meu sistema de raciocínio condiz com a situação que o meu paciente está passando. E aí você consegue checar com maior detalhe a necessidade de determinado ponto e qual é também a frequência a ser utilizada no seu paciente. Sim, com isso eu consigo, de uma maneira muito precisa, verificar qual seria, primeiramente, o meridiano a ser tratado, se é o meridiano do fígado, meridiano do baço, do rim, seja lá qual que seja, né? Qual seria o ponto a ser utilizado, né? E a partir daí também verificar qual que é a frequência. Se aquele ponto está me pedindo uma frequência Yang, por exemplo, pode ser por uma deficiência de Yang, me causar um bloqueio, uma estagnação, ou uma frequência Yin. Tá? Então, tudo isso daí nós vamos utilizar a kinesiologia para orientar todo o nosso trabalho. Bom, como vocês podem ver, essa técnica ela permite uma série de informações que pode fazer com que chegamos a uma exatidão bem mais profunda de pontos, de frequências, de que pontos utilizar e qual frequência utilizar para o tratamento. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos voltar para falar sobre restauração bioenergética. Se você pegou o programa agora, nós vamos voltar em alguns minutos. Então, fique ligado, nós voltamos já já.